9h30, Rádio Bandeirantes, Jornal Gente. E no Brasil, 66 mil novos casos de câncer de mama. Projeção para 2021-2022. E no mundo, são 2,3 milhões de mulheres pacientes de câncer de mama. Chance de cura, se você pegar no estágio inicial, 95%. Essa é a notícia boa. Mas tem um porém. Depois dessa pandemia, 47% das mulheres, segundo o IPEC, deixaram de ir ao mastologista e ao ginecologista. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com o doutor Fernando Maluf, médico oncologista, fundador do Instituto Vencer o Câncer, da Beneficência Portuguesa, também do Hospital Israelita Albert Einstein. Dr. Maluf, seja muito bem-vindo ao Jornal Bandeirantes, gente. Olá, é um prazer poder falar com você, com todo mundo que está nos ouvindo. Dr. Maluf, vamos começar com esse dado que tem sido um desafio para os profissionais de saúde, que é justamente o fato das mulheres, durante a pandemia, irem menos ao consultório do ginecologista, do mastologista. E esse número ele é no geral. Mas a nossa preocupação no Outubro Rosa é porque a incidência de câncer de mama ela ainda é muito alta no mundo, não? Sim, esse é um dos tumores, Sônia, que mais vem aumentando nas últimas décadas. Para a gente ter uma ideia, esse aumento é acima de 20% proporcional quando a gente olha as últimas 2 ou 3 décadas. E, portanto, esse tumor passa a ser o tumor mais frequente feminino que existe. Pelos dados mundiais de um grupo que vê as estatísticas chamado Globocan, ele passou câncer de pulmão nas mulheres. Então, de cada 8 mulheres, uma delas tem ou vai ter câncer de mama. Portanto, é um número muito significativo. E, obviamente, quando esse tumor se torna muito frequente, as medidas de rastreamento, ou seja, não só de orientação de como evitar, mas de como diagnosticar precocemente, são incrivelmente importantes. Então, eu estava vendo os números aqui, doutor Maluf, 95% de chance, né, em casos em estágio inicial, né, que os relatórios médicos dizem aqui, e o senhor me explicava uma vez que sem a necessidade de químio ou radioterapia. Exato, os números de cura são incrivelmente altos na doença precoce, mas é importante a gente entender que a doença precoce é diagnosticada quase sempre através dos exames de imagem e não através da palpação, né? Quando a gente palpa um nódulo, é porque ele já tem um certo tamanho que a gente consegue perceber um tumor mais volumoso. Ou seja, tumores muito pequenininhos geralmente não são palpáveis, e o diagnóstico vem da mamografia e do ultrassom que suspeitam de algo e que aí a partir da biópsia é feito então o diagnóstico de certeza. Para esses tumores muito pequenos, a curabilidade, como você falou, ela chega até 95%, ou seja, uma doença muito mais curável do que doenças que a gente nem se preocupa tanto, mas que podem ser até mais graves, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, entre outras. Portanto, o diagnóstico precoce não coloca só a taxa de cura em níveis absolutamente incríveis, mas também ela consegue botar a cura naquele nível de quase 100% com poucos tratamentos, com tratamentos pouco invasivos, que significa menos efeitos colaterais, menos interferência na qualidade de vida e menos custo também. Dr. Maluf, 80% da população brasileira hoje depende do SUS para o tratamento de saúde. O senhor tem um panorama de como o SUS atende hoje a população feminina que chega a uma unidade de saúde para fazer exames preventivos? Sim, quer dizer, a despeito de toda a qualificação e do esforço dos profissionais de saúde que trabalham no SUS, no qual a gente tem um incrível respeito, nós temos uma falta de recursos que é notória. Então, existe um estudo chamado Amazon, que avaliou, então, e comparou os desfechos, né, de pacientes com câncer de mama no SUS versus na rede privada, né, ou na rede de saúde suplementar, que são os convênios. A chance de uma mulher que está no SUS de ter um câncer de mama diagnosticado em estado avançado é 3 vezes maior do que numa paciente que tem um plano de saúde ou tem acesso à medicina privada, né? A chance de você ter drogas que consigam mudar a história a história natural da doença cai de modo muito importante no SUS. Ou seja, além dessa mulher chegar em estados mais avançados, né, a gente chama de estadiamento, né, da doença, essa mesma mulher tem menos recursos
em termos de como se curar e controlar a doença do que alguém que está ou que tem uma condição socioeconômica melhor. Portanto, a gente tem duas realidades muito distintas, que é do SUS e não SUS. Não significa que mulheres que estão no SUS não se curem, mas significa que elas começam a briga numa desvantagem maior contra o inimigo e tem menos recursos para conseguir virar o jogo. Portanto, um dos trabalhos do Instituto Vencer o Câncer, no qual a gente tem se dedicado bastante, não é só melhorar o acesso à tecnologia para pessoas que tenham convênio, mas trabalhar agora em projetos grandiosos de políticas públicas para criar acesso para as pessoas que estão no SUS, tentando, outra vez, mirar na equidade, ou seja, promover um cuidado decente, um cuidado digno para quem está ou não está no SUS, ou seja, tirar o fator social da doença e trabalhar somente com o fator biológico com armas iguais para poder obter os mesmos resultados. Justamente, doutor Maluf, não adianta a gente ter uma tecnologia de ponta, né, que já é acesso para o mundo, se a mulher que depende do SUS não pode ter o acesso real a essa tecnologia. Por isso eu queria que o senhor falasse mais sobre esse trabalho do Instituto Vencer o Câncer, porque o posicionamento social nesses momentos, ele é fundamental. E isso tem que partir dos profissionais de saúde, não? Eu não tenho dúvida. Eu acho que o médico tem dois papéis. O papel de cuidar das pessoas que adentram seus consultórios, que adentram os centros de saúde, mas o médico tem um papel e tem uma obrigação de trabalhar em projetos que vão, outra vez, construir um bem maior, um bem público maior, né? Então, por exemplo, dentro do Instituto, nós temos aqui um grupo de pessoas que tem se dedicado exatamente a ajudar as pessoas que mais precisam. Para a gente ter uma ideia, nós agora vamos construir 6 centros de pesquisa clínica em hospitais da região norte, nordeste e centro-oeste que não tem nada ao seu redor no raio de mais de 1.000 a 2.000 quilômetros. Ou seja, nós vamos possibilitar que pessoas do SUS tenham acesso a protocolos de pesquisa que sejam os mesmos que tenham no Memorial ou no MD Anderson dos Estados Unidos, no mesmo do Gustave Roussy na França. Portanto, criando possibilidade para que homens e mulheres com câncer adentrem estudos com drogas promissoras em situações desesperadoras que essas pessoas se encontram e poder oferecer resultados bons e esperança. Esse é um dos projetos do Instituto. Nós temos outros projetos para tentar, outra vez, criar acesso, né, à tecnologia de ponta, a exames diagnósticos, a boas cirurgias às pessoas do SUS. Portanto, essa é uma parte muito importante no qual nós temos nos dedicado de modo relevante, outra vez, para não ajudar só um a um, mas ajudar milhares de pessoas que passam por dificuldade. E outra vez, o SUS é um sistema muito, muito bom para várias coisas, como, por exemplo, vacinações, SAMU, mas na área de câncer, por ser algo muito complexo e caro, é ainda um sistema que não consegue atender de modo impecável e perfeito as pessoas que precisam e dependem dele. Doutor Maluf, e sobre esse problema do veto do governo aos remédios de químio oral? Como é que o senhor está vendo esse problema? Continua? Tem alguma solução próxima para isso? Como vocês médicos estão trabalhando? Bom, o Instituto Vencer o Câncer criou esse projeto. Esse projeto foi autorado no Senado pelo senador Regufe e pela deputada Carmen Zanotto no Congresso. Esse projeto vai ser revotado agora, provavelmente daqui mais ou menos 10 dias de hoje, né? E a revotação vai ser para derrubar ou não o veto que o presidente Jair Bolsonaro colocou nesse projeto. Esse projeto passou por unanimidade no Senado, por 74 votos a 0, por unanimidade na Câmara, por 398 votos a 10, e o presidente, infelizmente, vetou o projeto que dá acesso a remédios orais contra o câncer, né, para mais ou menos 25% da população. Ou seja, 50 mil pessoas por ano deixam de viver, deixam de se curar, deixam de ter uma qualidade de vida mais sustentável e melhor por falta de remédio já aprovado na nossa União pela Anvisa, né? E esse projeto exatamente ele corta essa barreira e permite o acesso aos remédios orais que hoje representam 70% dos remédios contra o câncer. Por exemplo, um remédio para câncer de ovário, que é uma doença muito grave da mulher, né, que é um câncer que em 80% das vezes já é avançado o diagnóstico, e que mata 80% das mulheres,
Existem remédios que reduzem o risco de progressão ou morte em 70%. Esses remédios não foram aprovados ainda pelos convênios. Então, a luta do Instituto Vencer o Câncer é permitir que esses remédios sejam, outra vez, entregues para essa população e mudar uma história muito triste do país, que é o único país do mundo que tem uma objeção, que tem 2 pesos e 2 medidas a remédios orais em relação aos endovenosos. Portanto, eu tenho uma confiança muito grande, esperança de que os deputados e senadores sejam coerentes e que mantenham a mesma posição, que é uma posição em prol do Brasil, em prol das pessoas, em prol dos pacientes, né, vetando o veto do presidente Jair Bolsonaro, derrubando o seu veto. Doutor, sei que recentemente você teve alguns congressos médicos e que muitas novidades na cura do câncer estão surgindo. Rapidamente, para a gente fechar aqui a nossa entrevista, quais as que mais te chamaram a atenção? Sônia, um ponto muito interessante é o papel da imunoterapia no câncer de mama. Uma meta-análise agora que envolveu 5 estudos, quase 2.000 mulheres, mostrou que o câncer de mama chamado triplo negativo, que é um subtipo de câncer de mama, mais ou menos 20%, quando você introduz a imunoterapia, a quimioterapia, antes de operar a paciente, você tem uma chance 2 vezes maior de, no momento da cirurgia, não encontrar mais absolutamente nenhuma célula tumoral viva. Então, essa é uma grande novidade. Além disso, nós temos drogas novas no câncer de mama que evitam a recidiva da doença em tipos específicos de tumores. Nós temos também drogas que prolongam a vida das mulheres em anos a mais do que era feito no passado. E nós temos também, dentro dos avanços, cirurgias muito menores, com resultados estéticos muito melhores. Portanto, eu diria que, na oncologia, câncer de mama é uma das doenças que representam um dos maiores avanços, né, já vistos, e outra vez trazendo esperança, trazendo bons resultados e trazendo melhora da autoestima, porque a gente conseguiu resultados muito mais interessantes, mantendo a qualidade de vida das mulheres, que, outra vez, na sua maioria vão sair curadas dessa doença, mais bonitas e mais fortes. Nós conversamos aqui com o Dr. Fernando Maluf, oncologista, fundador do Instituto Vencer o Câncer. Dr. Maluf, muito obrigada pela sua entrevista aqui no nosso jornal Bandeirantes Gente. Volte sempre e até a próxima. Sônia, obrigado pela oportunidade. Você sabe o apreço que eu tenho por você, por vários motivos, mas um deles é que você tem uma preocupação genuína de como jornalista informar e passar a melhor informação para a população brasileira. Tentamos fazer o melhor, doutor. Muito obrigada. Um abraço. Outro.